Bom dia a todos. Estamos aqui no Rita de Cássia para gravarmos mais uma palestra online. Lembrando a todos que o Rita de Cássia permanece fechado e a gente está aqui apenas 2 dias, seria na terça-feira de 9 às 10 e quinta-feira de 16 às 17 horas, para quem quiser trocar um livro, para quem quiser pedir emprestado e para quem quiser comprar um livro também na nossa livraria. Lembramos que não é uma visita, a gente atende aqui no nosso portão, né? Bom, enfim, vamos fazer a nossa oração para depois darmos início à nossa palestra. Jesus, nosso mestre querido, pedimos a Ti, nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo online, sejam abençoadas e aproveitem ao máximo a palestra de hoje. Pedimos aos benfeitores da casa, a Ti, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai, para darmos início à palestra de hoje. Que assim seja. Gustavo Custa, aqui presente, vai iniciar a sua palestra. Obrigado. Bom dia a todos que nos assistem. Que a imagem de Jesus na nossa tela mental seja o elo de ligação das nossas mentes, dos nossos corações. Que a imagem de Jesus nos fortaleça e nos abençoe agora e sempre. Inspirado no exemplo da Dona Ivone Pereira, médium por excelência da doutrina espírita, que em determinado momento da sua vida pegou os livros da codificação espírita, somou todas as páginas, dividiu pelos números de dias do ano e descobriu que se ela lesse 10 páginas da obra da codificação de um dos 5 livros básicos de Kardec por ano, ao final do ano ela teria lido toda a codificação. Inspirado então nessa vivência dela, eu decidi fazer algo semelhante com o Novo Testamento. E vi que o Novo Testamento possui 89 capítulos. Portanto, se eu ler um capítulo por dia, ao final de 3 meses eu terei lido o Novo Testamento inteiro. Se eu persistir, ao longo do ano serão 4 leituras do Novo Testamento. Mas enfim, fazendo essa leitura, no domingo, foi exatamente o capítulo 1º do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas ele é muito interessante, é o meu predileto, porque Lucas não conheceu Jesus. Lucas não conviveu diretamente com Jesus, mas Lucas escreve o seu Evangelho baseado nas recordações de todos aqueles que viveram com Jesus. Então, para mim, é um evangelho carregado de amor. Quando eu leio Lucas, eu vejo aquelas pessoas contando com o coração o que vivenciaram com Jesus. E a primeira parte do evangelho de Lucas, o capítulo 1, é narrado, sem a menor sombra de dúvida, por Maria. Porque ali tem partes que só ela vivenciou. Como, por exemplo, a que me inspirou essa reflexão de hoje. Que é o momento quando o Espírito de Luz Gabriel, que na Bíblia está escrito como anjo, mas na verdade, na ótica da doutrina espírita, sabemos que não existem seres especiais, destacados, não existem anjos. A gente está falando de um espírito muito puro, Gabriel, se aproxima de Maria e dá a ela a primeira referência a Jesus.
E a primeira referência que ele dá a Jesus para Maria é alegria. Ele fala assim para Maria: alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Então a primeira referência que a gente tem de Jesus no Evangelho de Lucas é uma referência à alegria. E eu fiquei pensando e me perguntando, porque, ora, Gabriel se aproxima de Maria e fala que ela tinha que se alegrar, num momento em que eles viviam uma situação difícil, uma perseguição que já existia do imperador à época e do governante à época. E ali ele começa falando que ela tinha que se alegrar. E eu fiquei me perguntando se hoje nós no mundo temos motivos para nos alegrar. Porque conhecemos Jesus há 2000 anos. Há 2000 anos temos a mensagem dele conosco. Temos motivo para nos alegrar? E aí, obviamente, que quando a gente abre essas portas, quando a gente começa a se questionar, principalmente quando esses questionamentos são baseados em textos, em reflexões como essas de Jesus, provocadas por Jesus, a gente vai cada vez mergulhando mais e outras portas vão se abrindo e caminhos vão se mostrando. E não foi diferente, porque ao ficar perguntando sobre isso, porque eu pensava assim, óbvio que pensar em Jesus dá alegria, mas viver o mundo atual não dá alegria. E eram esses os pensamentos que me vinham, e aí eu me lembrei e fui ao livro Boa Nova, do nosso médium Chico Xavier, que tantas obras maravilhosas deixou para nós, e o espírito de Humberto de Campos, muitas das vezes com o codinome de Irmão X, dita para ele no livro Boa Nova, um livro precioso, no capítulo 8º, uma passagem intitulada Bom Ânimo, exatamente com esse questionamento. Jesus se aproxima, estava na casa de Simão Pedro, à noite, como era um costume, e ali estava o apóstolo Bartolomeu. E por que naquela noite específica, Simão Pedro, para resolver questões familiares, havia se afastado, tinha ficado apenas Jesus e Bartolomeu. Jesus então se aproxima de Bartolomeu e fala: Bartolomeu, tenho te notado triste, muitas das vezes com meditações pesarosas. Por que você anda tão triste, Bartolomeu? Certamente Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, sabia o porquê do motivo de tristeza do Bartolomeu. Mas Jesus, exatamente por nos conhecer e exatamente por saber o caminho que precisamos trilhar, ele não nos dá respostas. Ele nos provoca a pensar. E quando aceitamos essa proposta de Jesus, de mergulhar nas questões que ele nos propõe, um mundo novo se abre para nós. Nesse momento, Bartolomeu, com muita coragem, porque ele aceitou o convite de Jesus, quando ele fez aquela pergunta para ele, começa a falar para ele: mestre, mas como eu vou ser feliz nesse mundo? Olha os poderosos que nós temos, veja o que eles buscam, vejam os nossos políticos, veja quanto o nosso povo sofre na mão dessas duas categorias. Extremamente atual essa reflexão, não? Veja como eles sofrem, mestre. Eu sou muito empolgado com o reino de Deus. Mas, enquanto o reino de Deus não chegar e tomar o mundo de assalto, nós vamos continuar assim. É quase como se ele dissesse assim: aqui na terra, enquanto o reino de Deus não se instalar logo, por forças externas, a gente está largado à própria sorte. É quase como se Bartolomeu não imaginasse, não pensasse: há um Deus, há um Pai. E esse Pai guia todos nós. Mas era o sentimento
que pensando na questão da alegria e do momento vivido me vinha. E Jesus vira para Bartolomeu e fala duas coisas muito interessantes. Ele fala assim: Bartolomeu, enganas-te pensando que o reino de Deus vai ser instalado por forças externas. O reino é fruto da vontade, do desejo e da ação de cada homem. O reino é fruto da vontade, do desejo e da ação de cada homem. E aí ele segue no capítulo desenvolvendo mais essa ideia e esse pensamento dele. Vão ao livro e deem uma lida. E aí ele conclui dizendo uma frase que também é um primor. Ele fala assim: todo discípulo do Evangelho, Bartolomeu, tem de ser um semeador de paz e de alegria. Todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E são essas duas frases de Jesus para Bartolomeu que eu gostaria de refletir com vocês. A primeira é que o reino é fruto da vontade, do desejo e da ação de cada homem. Obviamente que a nossa reflexão se faz em cima da doutrina espírita. E na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele vai abordar as leis morais, uma das leis lá é a lei do progresso. E na questão 781, Kardec vai escrever, os espíritos de Kardec vão escrever assim: o progresso é uma condição da natureza humana. O progresso é uma condição da natureza humana. Está lá na 781 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. O progresso é uma condição da natureza humana. Ou seja, dentro de cada um de nós há uma força, há um quê que nos move a progredir. Não há um ser que não tenha essa força interna que nos empurra a progredir. O progresso, portanto, não é uma escolha. Eu escolho a forma, eu escolho a velocidade, eu escolho essas coisas, mas a necessidade do progresso está dentro de mim. Mesmo que eu não entenda dessa forma. Muitas das vezes a gente vê o homem tremendamente inconstante, né? Quando ele quer atingir uma determinada situação, imaginando que aquela situação vai ser a situação ótima para ele. Quando ele chega naquela situação, depois de um tempo, ele não quer mais aquela, ele quer uma outra e assim vai. Se a gente olhar a história nossa na humanidade, a gente vai ver que a cada nova descoberta, uma outra já estava sendo discutida para superar aquela e assim vamos. Esse descontentamento, muitas das vezes, pode ser entendido ou pode ser lido como um movimento dessa força que nos empurra a progredir. Em alguns casos, esse descontentamento é uma interpretação equivocada do homem na situação de vida, mas ainda assim é fruto dessa força. E dessa afirmação de Kardec, a gente pode depreender que o objetivo da vida, que o objetivo da encarnação é progredir. Ou seja, a minha vida existe com todas as questões que a circundam para me levar ao progresso. Não há na minha vida nada que não exista, nada que não aconteça, que não tenha como objetivo me levar a progredir. Obviamente, desde que eu queira e saiba fazer uso disso. Mas mais cedo ou mais tarde, essa estrutura toda vai me levar a progredir. Porque essa força, essa vontade, melhor dizendo, força não, essa vontade que impulsiona o progresso, ela está dentro de mim. É inerente à condição da natureza humana. Se a gente olha para trás, mais uma vez, e vê as discussões sobre o progresso da humanidade, a gente, material, nesse primeiro momento que eu estou abordando aqui, a gente vai ver que nem tínhamos uma descoberta posta, uma outra já estava sendo trabalhada para superar essa aposta. Nesses tempos modernos, então, a gente nem precisa recorrer muito tempo.
Basta voltar alguns poucos anos atrás que a gente vai ver isso. E aí, nesse contexto, se a gente consegue entender Deus como nos explica a questão 1 do Livro dos Espíritos, soberanamente justo, soberanamente bom, onipotente, onipresente, onisciente. Se a gente entende esse Deus desta forma, como é a que a doutrina espírita nos apresenta, a gente vai entender que tudo que há, todas as leis que regem não apenas o nosso comportamento material, mas o nosso comportamento espiritual, porque há leis que regem o nosso comportamento espiritual. Não há um Big Brother com câmeras em que Deus ou que os nossos espíritos protetores ficam nos vigiando para saber o que eu fiz ou o que eu não fiz. Não há isso. Existem leis que regem o nosso comportamento moral. E toda vez que eu desequilibro uma dessas leis, eu me desequilibro. E para me reequilibrar, eu preciso reequilibrar o movimento e o mecanismo dessa lei na interação com os outros. Quando eu entendo Deus, como a doutrina espírita nos propõe, dessa forma, em que eu não sou uma imagem e semelhança dele, mas eu sou uma criatura dele. Eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou criatura de Deus, assim como tudo que há no universo. Então, quando eu entendo dessa forma, eu passo a perceber, eu percebo que, na verdade, não são as coisas que me acontecem. Sou eu que aconteço as coisas. Há uma grande diferença. De um modo geral, a gente anda no mundo achando que as coisas acontecem. E aí eu estava ali ou eu não estava ali quando as coisas aconteceram. E não é assim. Sou eu que aconteço nas coisas. Por que essa diferença? Porque, ora, tudo que acontece comigo tem o objetivo de me levar ao progresso. Por isso que sou eu que aconteço e não as coisas que acontecem. Porque se fossem as coisas que acontecem, ia ser o acaso acontecendo e por acaso eu estaria ali. Ou por acaso eu seria levado a estar ali. Não, não é isso que os espíritos esclarecem. Eles esclarecem que há toda uma estrutura para nos levar a progredir. E, portanto, eu aconteço as coisas. Esse é um entendimento tremendamente confortador. Tremendamente confortador. Por que eu digo que ele é um entendimento confortador? Porque na visão oposta, que muitas das vezes está ligado à imagem de um Deus, que eu sou a semelhança dele, eu tenho que agradar esse Deus. Eu tenho que fazer promessas, eu tenho que fazer trocas, eu espero milagres para que as coisas aconteçam. Eu rezo para que determinada situação não me aconteça, para que eu não esteja ali naquela hora. Eu agradeço a Deus porque naquele momento eu não estava ali quando aquilo aconteceu. Como se fosse Deus que me movesse e me colocasse ali para que aquilo acontecesse naquele momento, Ou como se fosse Deus que me tirasse para que eu não estivesse ali quando aquilo acontecesse. Na visão que a doutrina espírita nos traz é diferente. Independentemente de onde eu estiver, as coisas que me acontecem por mim. Portanto, a minha família, aquela que eu nasci, aquela que a gente constrói, é fruto de uma série de escolhas que a gente vai fazendo durante a vida. Às vezes também de planejamentos anteriores à encarnação, mas eu estou me referindo àquela que eu nasci. Aquela que eu nasci é o mais puro retrato daquilo que eu preciso. Aquela família que eu nasci é o mais puro retrato daquilo que eu preciso. Porque eles foram escolhidos a dedo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas tias, meus primos, muitos deles já estavam aqui quando eu nasci.
Eu não vim parar ali por acaso. Eu parei naquele grupo por 2 motivos. Na verdade, um motivo só que tem 2 desdobramentos. O motivo é porque aquele grupo e eu naquele grupo vamos promover um progresso individual, ou seja, aquele grupo é necessário para me levar a progredir e eu também sou necessário àquele grupo para ajudá-los a progredir. Porque o progresso ele tem esses 2 vetores, ele tem o vetor individual e o vetor coletivo. Portanto, quando eu coloco esse núcleo primeiro familiar, na minha opinião, e aí agora é só a minha visão falando, para mim é o tiro mais certo que a gente pode dar numa encarnação. Aprender a lidar com este grupo que a gente reencarnou junto. Se a gente conseguir isso, talvez a gente esteja dando um grande passo. Essa é só a minha opinião e interpretação do que eu leio lá. Isso não está escrito no Livro dos Espíritos. Mas se eu fosse arriscar, eu arriscaria aí. Tenho que dar uma caminhada certa. Então se resolve bastante com esse grupo todo que você nasceu. Porque este grupo, se você conseguir trabalhar bem, ele foi planejado, detalhado, e aí não teve alteração de escolha, porque você nasceu ali, você não teve tempo de escolher, sua escolha foi prévia, se teve. Né? Lida com eles. Vê o que eles podem fazer para o seu progresso. E ver como você pode contribuir para o progresso deles. E aí, enfim, fechando esse parêntese, o progresso ele tem esses 2 viés, o viés individual e o viés coletivo. Então, eu, quando encarno, na situação que encarno, à medida que vou ganhando independência de vida, tem 2 formas minhas de progredir. Né? Tem eu comigo mesmo, ou seja, eu trabalhando meus sentimentos, minhas emoções, me desenvolvendo intelectual e moralmente, mas tem também a minha contribuição para o progresso coletivo. Aquela ideia de que ninguém transforma o outro, só transforma a si mesmo, ela é uma meia-verdade. Sim, você transforma o outro. Ou melhor dizendo, melhor colocando, você pode ser sim um vetor que ajuda fortemente a transformação do outro, através do seu exemplo. Então, através do meu exemplo, eu posso sim influenciar o progresso do outro, positivamente ou negativamente. Jesus é o exemplo maior disso, mas temos N outros casos. Jesus é o expoente, né? Mas N outros casos de pessoas que usaram da sua vida para ser de exemplo na transformação de outros. Portanto, tudo o que me acontece, desde as minhas condições de nascimento até o contexto social, econômico onde me encontro, ele não foi feito por acaso. Eu não nasci por acaso no contexto social e econômico que eu nasci, assim como eu não estou, nesse momento, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, vivendo desta forma. No contexto político, no contexto social, no contexto econômico. E aí vem uma primeira grande reflexão como fruto disso tudo, que eu falei até aqui, que é a seguinte: eu consigo parar, olhar para trás, olhar o meu contexto social, econômico, político quando eu nasci, há 50 anos, e olhar ele agora. Quando eu nasci, eu não tinha muito o que interagir nesse contexto, mas agora eu tenho. E como que eu interajo? Eu sou um instrumento que ajuda o grupo coletivo a evoluir, a progredir? Ou eu sou um grupo, ou eu faço parte daquele grupo que absolutamente não participa no progresso coletivo ou no progresso dos outros? E esse coletivo, eu não estou me referindo só ao país. É óbvio que a gente pode pensar no país, mas não necessariamente a gente consegue influenciar um país. Mas eu consigo, por exemplo, através do meu exemplo, no coletivo influenciar talvez o prédio que eu moro, a vizinhança, a família, o grupo de amigos mais próximo. Qual é o meu papel? Eu tenho promovido isso? E a outra reflexão é imaginar, esse na ótica coletiva e na ótica individual, imaginar como anda os meus sentimentos e as minhas emoções
atualmente. Eu posso olhar para trás, há 10 anos atrás, e imaginar como eles eram, tentar vislumbrar como eles eram, como era o meu estado emocional, como eu reagia emocionalmente às situações da vida. Quais eram os sentimentos que eu nutria há 10 anos atrás, por exemplo? Quais são os sentimentos que eu nutro hoje? Em que eu invisto o meu tempo e as minhas emoções? Eu dedico a minha emoção a quê? Eu trabalho os meus sentimentos de que forma? Isso vai me ajudar a responder se eu estou usando as ferramentas da encarnação, se eu estou usando as condições externas que me foram colocadas para progredir, para evoluir, para me transformar. No Livro dos Espíritos, na questão 780, sempre lá na Lei do Progresso, os Espíritos vão dizer para nós que o progresso ele se dá em duas, como se fossem duas asas, né? Uma é o progresso intelectual e o outro é o progresso moral. E para que o espírito possa evoluir, essas duas asas precisam se desenvolver. Na questão 784, Kardec faz uma pergunta tremendamente atual e que demonstra a preocupação que ele tinha naquela época, que é a mesma que a gente tem hoje. Estamos progredindo como humanidade? Não são exatamente essas as palavras, mas é isso que ele está perguntando. Como humanidade, nós estamos progredindo? E aí, juntando a resposta dos espíritos com essa questão de Kardec, a gente consegue fazer uma observação e deduzir o que os espíritos vão dizer na 784. Né? Porque na 780 ele vai dizer, para o homem evoluir, e aí se a gente imaginar a humanidade como coletividade de homens, se rebate aí ao progresso intelectual e ao progresso moral. E ele tem que evoluir, para se considerar evoluído, nesses dois sentidos. Portanto, a humanidade, para a gente perceber se a humanidade tem evoluído, a gente tem que observar ao longo dos anos, não 5, 10 anos, mas ao longo de gerações, década, século, se a humanidade tem evoluído intelectualmente e moralmente. Para aí a gente poder responder essa questão, que é a 784, ou tentar deduzir o que os espíritos vão dizer a Kardec. Então a gente consegue observar isso. E para os espíritos isso é mais fácil de fazer, porque eles, desprendidos do corpo físico, e obviamente espíritos deles, muitos deles superiores, conseguem ter um olhar em perspectiva. De um modo geral, a gente não tem olhar em perspectiva. Quando a gente vê que a ansiedade ataca, e 70% dos brasileiros, em resposta à pesquisa recente, divulgada numa desses semanários, revistas de semanário, 70% dos brasileiros se dizem em algum grau ansiosos, não tomando medicação, mas ansiosos pelo futuro. A gente vê a nossa dificuldade de lidar com o tempo, né? A gente vê a nossa dificuldade de lidar com o tempo. A gente tem dificuldade de pensar, olha, daqui a 3 meses a gente vai estar nessa situação. Não, eu me angustio agora, sem conseguir projetar que daqui a 3 meses vai estar tudo resolvido, por exemplo, né? Mas voltando. Então, se a gente for olhar o progresso intelecto e moral, vamos olhar primeiro o intelectual, porque os espíritos falam que essas duas asas não se desenvolvem de maneira igual. Que muitas das vezes o progresso intelectual vai à frente do moral. E aí eles explicam. Porque ao desenvolver o intelecto, o homem desenvolve cada vez mais a sua capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que gera prejuízo para ele e para os outros. E quanto mais essa capacidade de discernir, quanto maior essa capacidade de discernir, maior a força para que o desenvolvimento moral se faça. Por isso que eles falam que grande parte das vezes o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento moral, né? Pelo desenvolvimento dessa capacidade de discernir. Isso também é conosco, né? Hoje em dia, eu não devo parar, olhar e me julgar no passado, né? Pela consciência que eu tenho hoje.
Eu só vou cair em culpa e arrependimento. No passado eu agi com a consciência que eu tinha naquele momento. Hoje a minha capacidade é diferente, porque eu evoluí intelectualmente. Então a minha visão moral e meu entendimento moral é outro. Mas se a gente for olhar a nossa humanidade, a gente não precisa ir muito para trás. Para a gente perceber o avanço intelectual absurdo, materializado, esse avanço intelectual, em avanços da ciência. Não precisamos voltar 100 anos no tempo para perceber que se há 100 anos atrás a gente tivesse uma aspirina, a gente ia ser considerado o milagroso dos deuses para matar uma dor de cabeça. E hoje em dia qualquer um consegue isso numa farmácia. Se a gente tivesse um antitérmico, nossa, mãe do céu. E não precisamos voltar 100 anos para isso. Não precisamos voltar 100 anos para isso. Eu tenho 50 anos. Em 1989, na Faculdade de Engenharia, na Federal do Rio de Janeiro, uma das melhores do país, foi onde eu tive a sorte de estudar, a gente tinha uma cadeira lá que era programação. Né? Você não tinha computadores pessoais em casa, só no meio da faculdade é que foi ter, de maneira mais ampla, os computadores pessoais. Então você fazia programação no papel. E aí você tinha uma hora dedicada num supercomputador que a faculdade tinha, que tem uma capacidade menor que um celular, hoje em dia. E aí o exercício final para ver se eu ia ser aprovado naquela cadeira ou não, era eu conseguir, através de programação, escrever meu nome na tela e o meu nome ficar correndo ininterruptamente na tela por 1 minuto e depois parar. Hoje em dia, o meu afilhado de 7 anos, se bobear, faz isso. E vai achar bobo. Hoje em dia, qualquer um tem um computador na mão, que é um celular, mais possante, mais potente do que aquele que eu tinha na faculdade de engenharia, em 89, 90. O avanço intelectual, seja na medicina, seja na tecnologia, ele é absurdo. Não tem como não reconhecermos isso. Porém, quando a gente vai falar do moral, a gente vai dizer, poxa vida, mas e o avanço moral? Ele é bem mais lento que o intelectual, mas sem dúvida ele existe. Sem dúvida ele existe. Existem conquistas que são feitas a duras penas. E aí a gente lembra da segunda frase de Jesus para Bartolomeu. Da primeira frase de Jesus para Bartolomeu. O reino dos céus é fruto da vontade, do desejo e da ação dos homens. Então, a gente consegue reconhecer, olhar para trás, uma quantidade grande desses homens que lutaram para que direitos fossem conquistados para a nossa sociedade. Ainda há um vasto caminho a andar, mas a gente não pode ignorar isso. Quando a gente vê, por exemplo, a luta dos negros no nosso país. Ainda há um racismo instalado no Brasil, não tem como negar isso. Porém, existem expoentes, figuras, espíritos valorosos que reencarnaram e que com desejo, vontade, ação, alavancaram estados mais dignos para esses espíritos que nascem num corpo de cor negra. Quando a gente vê as mulheres alcançando direitos, apesar do Brasil ser ainda o país que mais agride as mulheres, não o país que mais agride as mulheres, perdão, mas a mulher ser o maior objeto de violência no Brasil. Mas ela hoje já possui direitos que há 30, 40 anos atrás eram impensáveis. Ou então os LGBTI, também com direitos conquistados, conquanto a violência ainda exista, mas passos têm sido dados. São lentos? São lentos. Poderiam ser mais rápidos? Poderiam. O que a gente precisa? Vontade, desejo e ação. Não dos espíritos, nossa. Porque foi isso que Jesus fala para Bartolomeu, o reino vai se instalar na velocidade do seu desejo, da sua vontade, da sua ação. Ou, traduzindo, o progresso vai se fazer, tanto individual quanto coletivo, na velocidade da tua vontade, do teu desejo e da tua ação.
E aí vem a segunda frase, né? Todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. E aí novamente a reflexão, temos sido esse semeador de paz e de alegria? Temos sido? Somos revolucionários como Jesus pede? Porque para ser um semeador de paz e de alegria, é preciso ser revolucionário. Gritar, como muitos gritam hoje em dia, bradar a violência, como muitos bradam hoje em dia, agredir verbalmente o outro, como muitos fazem hoje em dia nas redes sociais e por aí afora, essa é a atitude do fariseu. Essa é a atitude que o fariseu já fazia há 2000 anos. Se a gente quer ser revolucionário, é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a proposta revolucionária. E para mim, o pedido mais revolucionário de todos, seguindo essa ótica de Jesus, é de Francisco de Assis. Naquela que foi chamada a oração de Francisco de Assis. Na verdade, não quero estragar o imaginário de ninguém, mas a oração de Francisco de Assis, acredito eu, foi inspirada por ele, mas não foi escrita por ele. A oração de Francisco de Assis, ela surge na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados precisavam imprimir uma mensagem de esperança àqueles que estavam sendo massacrados pela guerra, e aí eles acham apenas aquelas folhinhas de santinhos com um retrato de Francisco de Assis para imprimir. E aí, através da inspiração, sabe-se lá de quem, talvez do próprio Francisco de Assis, esse texto é escrito, que hoje é conhecido como a Oração de São Francisco, e ela é espalhada pela Europa, combalida pela Segunda Guerra. Daí surge a oração de Francisco de Assis. Se a gente olha a vida dele é essa oração. Mas veja o nível de coragem que ele tem. Ele fala, Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Esse é o pedido mais corajoso, alinhado com a fala de Pedro, de Jesus para Bartolomeu, para que sejamos semeador de paz e alegria, que eu já vi. Esse é o pedido mais corajoso. Porque o que Francisco de Assis está pedindo? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, onde houver ódio, eu tenho que estar. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, onde houver ofensa, eu tenho que estar. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu tenho que estar onde tem discórdia. Percebe a profundidade do pedido de Francisco de Assis? Percebe o quão ele quer ser imagem e semelhança do Cristo? Porque, de um modo geral, a gente não quer estar onde tem ódio. E quando está, às vezes, estimula mais. Como a gente se comporta nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais? Quando a gente vê o ódio, a gente entra para promover o amor? Quando no grupo de WhatsApp da família há uma discórdia, eu entro para promover uma união? Ou eu provoco uma discórdia? Quando tem uma ofensa, eu entro para dizer o perdão ou falo, realmente a ofensa que essa pessoa te fez é dura, hein, Gustavo? Se eu fosse você, rapaz, eu respondia na minha moeda. Ou eu digo, perdoa, Gustavo. Perdoa, ele não sabe o que ele falou. Um dia ele vai entender, isso passa, esquece, segue adiante e perdoa. Percebe o quão profundo é o pedido de Francisco de Assis? Voltando a Bartolomeu, poucos dias depois daquela conversa que ele teve com Jesus, ele segue o mestre até as margens do lago de Genezaré, e aí ele escuta o mestre pregar sobre o reino para os apóstolos e para a pequena multidão que tinha ali. Em determinado momento o mestre olha para ele e fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi descoberto por um homem
enterrado num terreno. Esse homem foi, vendeu tudo o que possuía e comprou esse terreno. Naquele momento, Bartolomeu percebeu que o cristão deve, para promover o progresso, ser um semeador da paz e da alegria. Que a paz de Jesus nos inspire hoje e sempre. Obrigado, Gustavo. Assim, nós faremos nossa oração para encerrar nossa palestra. Jesus, nosso guia, nosso modelo, Deus, nosso Pai, fortalece nosso coração, fortalece nossas atitudes, fortalece nossa coragem para termos a decisão de auxiliarmos nossos irmãos que passam por dificuldades nesse momento e que possamos ser cristãos com fundamento nos teus ensinamentos. Pedimos a proteção para todos que estão nos assistindo pela internet e todos os que estão aqui presentes, desencarnados. E assim, Senhor, pedimos a permissão dos benfeitores espirituais dessa casa, a Kardec, a Ti, Senhor, e acima de tudo, a Deus, para encerrarmos a palestra de hoje, a reunião. Que assim seja. Fique conosco.